Olá pessoal do segundo ano, hoje eu quero com vocês discutir um pouquinho sobre o resumo que eu pedi, o quadro mental lá da filosofia de René Descartes. René Descartes é um filósofo francês, racionalista, que vai inaugurar a filosofia moderna, principalmente com a sua obra chamada Discurso do Método. Bem, vamos começar então. Descartes, ele escreve Descartes com os dois S, mas não se pronuncia assim, é francês e não pronuncia o S. Em poucas palavras, o francês se pronuncia o S. Então a gente fala René Descartes. Então o Descartes ele tem uma decepção muito grande com a sua formação tomista aristotélica. Lembra que na Idade Moderna, na Idade Média, com um grande peso da Igreja, inclusive na educação, tanto na patrística como na escolástica, e por isso a educação vai ser aristotélico-tomista, então ele vai ter uma formação ligada aos preceitos religiosos. Ele estuda, claro, numa escola jesuíta chamada La Flèche, e ele diz que no final do tempo, na obra Discurso do Método, ele fala assim: no final do tempo, onde se encontra na classe, poderia se encontrar nas classes dos doutos, ou seja, dos doutores, ele sai de lá mais cheio de dúvidas do que quando entrou, enfatizando a sua insatisfação com o modelo escolástico de escola. Então ele quer encontrar uma certeza para produzir um conhecimento válido, certo, seguro, um conhecimento científico. E ele parte, portanto, da dúvida chamada dúvida metódica. O que é essa dúvida metódica? Colocar em dúvida tudo que eu já conheci. Questionar tudo e analisar criteriosamente toda a realidade, para que tudo colocado em dúvida, ao passar pelo critério da dúvida, eu possa ter realmente a certeza das coisas. Porque a escolástica não trouxe certeza nenhuma. Aquela educação antiga, medieval, tomista aristotélica, não trouxe nada de verdadeiro. Ele critica todas aquelas metafísicas religiosas do conhecimento. Ele vai duvidar de tudo, até que ele existe. Por isso chamar de dúvida metódica. Tudo vai ser critério da dúvida. Duvidar de tudo, até que eu mesmo existo. Mas o que eu faço quando duvido? Estou pensando. Então ele chega a uma primeira verdade, chamada verdade do cogito. Cogito em latim é pensamento. Então, eu penso, eu sou. Em latim, a frase eu penso, eu sou é traduzida como cogito ergo sum. E ele escreve primeiramente em latim, cogito ergo sum. Só que depois foi traduzido para o latim, do latim para o francês, e foi traduzido assim, com a expressão em francesa: Je pense donc je suis. Eu penso, logo eu sou. Só que não foi com sou, foi com existo. Eu penso, logo eu existo. Principalmente a tradução brasileira, eu penso, logo existo. A tradução para o Brasil, do português, a tradução, portanto, equivocada. Porque tanto na língua portuguesa, como na língua francesa, o verbo ser e estar são diferentes. No francês, o verbo être quer ser e estar. Aqui temos o verbo ser e estar. Como na língua inglesa, não há diferença. O to be é o verbo ser e estar. É um só. No latim também um só. Mas qual que é a diferença? Existir, todas as coisas existem. O livro existe, o computador existe, mas o ser humano, ele é o único que se posiciona nesse existir, é o único que sabe da sua existência, por isso eu sou. E quando ele fala que ele vai duvidar de tudo, até que ele existe, e o que eu faço quando estou duvidando? Estou pensando? Então ele apenas se resgata como uma coisa pensante. Por isso a primeira verdade da ciência que ele vai inaugurar para si, para o seu método, é a verdade do cogito, que é a verdade do pensamento. Então, a primeira verdade que não tem como duvidar, porque ao duvidar estou pensando, é uma verdade firme, certa e segura, tal como ele vai falar para a gente. E a partir daí ele vai construir toda a ciência. A ciência construída na dúvida não há nada que segure isso. Então, deve-se ter uma certeza que seja inabalável, que é o cogito. Portanto, ele é considerado, o racionalismo de Descartes é considerado o fundador da ciência moderna e da filosofia moderna, por conta dessa segurança do cogito. Só que o cogito, quando ele fala, eu penso, eu sou, ele inaugura um dualismo, chamado dualismo psicofísico. Psico, razão, físico, corpo. Porque eu penso, eu sou.
Eu sou o quê? Uma coisa que pensa. Em latim, res cogitas, coisa pensante. Mas ele não tem corpo. Como que ele vai chegar a essa questão do res infinita, que é a coisa infinita, que é o ser infinito? A partir da res como ele vai chegar ao corpo, que é a res extensa, que é a coisa extensa? A partir da res infinita. O que é a res infinita? A coisa infinita. Coisa infinita, Deus. Então, 3 figuras: res extensa, res cogitas e res infinita. Res extensa, coisa corpórea. Res cogitas, coisa pensante, o homem, a alma. E res infinita, coisa infinita, que é Deus, né? O dualismo psicofísico, retornando, é corpo e alma. Ele se resgata apenas uma coisa pensante, uma alma. Mas como que é o corpo? Ele vai falar o seguinte, vai fazer o que chamamos de provas ontológicas da existência de Deus. Para mim duvidar, para mim chegar a uma certeza, eu tive que duvidar. Então demonstra uma natureza imperfeita minha, eu como ser humano. Então deve ter uma natureza o contrário de mim, mais perfeita. E essa natureza ele vai dizer que é Deus. As provas ontológicas da existência de Deus são provas racionais. Chega a Deus por exclusão da imperfeição minha. Eu imperfeito, Deus perfeito. Não pode o imperfeito criar o perfeito. É ao contrário, o ser perfeito, que é Deus que cria nós. Cria o homem, por exemplo, né? Então, Deus é um ser transcendente, não está nas coisas e cria as próprias coisas. Portanto, também Deus me deu a concepção de pensar. O pensamento é uma figura importante em Descartes. O pensamento é inato aos homens. O que é inato? Já está comigo, já nasce comigo. Ele é chamado de que o racionalismo cartesiano, porque ele quer conhecer as coisas a partir da razão, por isso racionalismo. O racionalismo cartesiano conduz ao inatismo, ou seja, as ideias já estão postas em mim. Postas por quem? Pela res infinita, ou seja, por Deus. O conhecimento das coisas não, mas a possibilidade de pensar está em mim. A mente, a razão, né? Então ele é chamado de inatista por conta disso. Então olha só, a res infinita tanto que é importante, que é Deus. Ele dá a capacidade de pensar, ele dá a concepção de corpo, a ideia de corpo. Mas o que é Deus para Descartes? Deus é apenas um artifício. Ele não se define muito bem se Deus que ele está pensando é como os cristãos pensam, por exemplo. Embora tenha estudado uma escola jesuíta, que é uma escola cristã, mas ele sai de lá decepcionado com a formação jesuítica. Então, o que é Deus para Descartes? Deus é apenas um artifício, a gente pode pensar assim. Ainda vigorava nessa época, né, a forte presença da igreja em tudo, inclusive nas punições, né? Pouco tempo em Descartes que o Santo Ofício não queimava os hereges, né? Não submetia a tortura. O Galileu, né, um físico, astrônomo, um cientista, teve que se retratar para não ter as penas, né, imputadas pela Inquisição. A mais séria era a pena de morte. Então, por conta disso, ele coloca na sua obra Deus como uma figura, um ardil, né, uma possibilidade para que ele possa ser interpretado com bons olhos pelo Tribunal do Santo Ofício, no qual dava o selo de impressão, chamado imprimatur, para que a obra pudesse ser divulgada a todas as pessoas, né? Então, por isso, a figura res infinita é uma estratégia de Descartes. Descartes, então, ao pensar o homem essênio, pensou o homem ideal, né? O idealismo. O racionalismo, portanto, é muito presente em Descartes, é a faculdade da razão que chega a conhecer as coisas. Por que não a experiência? A gente ainda vai falar dos empiristas. Então temos aqui duas correntes filosóficas na filosofia moderna. O racionalismo, Descartes é o seu principal representante. Eu posso conhecer as coisas somente pela razão? Olha, eu cheguei à primeira verdade somente pela razão, que é a verdade do código. Eu penso, eu sou. E temos uma outra relação que é os empiristas, outra corrente que é os empiristas, que ele acredita que acredita que o conhecimento pode ser chegado, né, vindo para mim, chegar a mim, a partir das experiências que eu tenho com as coisas. Descartes não confia na experiência, na empiria, porque as percepções sensoriais elas são falhas, elas nos levam a condições equivocadas, a equívocos, a erros. Por exemplo, eu pego um pedaço de madeira, né, um cabo de vassoura e coloco dentro da água e tenho a noção de que ele está quebrado.
uma ilusão de ótica, né? Então, beleza. Essa é a questão de que os sentidos não serão confiáveis para Descartes. Por isso é chamado de racionalista. O conhecimento deve ser conseguido através de um trabalho lógico, né? De um estudo da mente, que a mente deve fazer. E por isso a matemática deve ser a grande experiência, a grande possibilidade para se pensar a ciência nesse momento. Não que o cientista tem que ser matemático, mas tem que usar o rigor da matemática. 2 mais 2 é 4, ou seja, em qualquer lugar do mundo essa relação numérica vai ser a mesma. Então, usar o rigor da matemática para as ciências agora, né? Para chegar à verdade das coisas. Então, aí ele estipula um método para que acontecesse essa produção da verdade, distribuída em 4 regras. Regra da evidência, regra da análise, da síntese e da enumeração. Evidência, jamais aceitar alguma coisa que não seja evidentemente verdadeira como tal, né? Sempre colocar em dúvida quando possível. Análise, dividir em quantas partes quanto for possível para melhor entendê-las, nada adianta começar do complexo. Síntese, reordenar aquilo que eu dividi, pressupondo uma ordem entre as coisas, começando do mais simples ao mais complexo. E a última regra é a enumeração, ou seja, verificar se não esqueci nada de fazer, nada para trás. Outra figura importante aí que nós temos é a figura do gênio maligno, inclusive está no texto aí do livro do História da Filosofia, que eu pedi para vocês fazerem um resumo, né? O que é o gênio maligno? É apenas a figura da dúvida hiperbólica. Ou seja, será que as coisas que não são colocadas em dúvidas, como as verdades matemáticas, não podem ser questionadas? Será que não existe um gênio do mal, um gênio maligno, que me induz a ter uma relação que não é? 2 mais 2 é 4? Então, o que é isso, a figura do gênio maligno? É a hiperbolização da dúvida. A dúvida em alto grau, a hipérbole, né? Então, a dúvida é sempre recorrente no pensamento de Descartes. Nada deve escapar à dúvida, nem mesmo as verdades matemáticas, por exemplo. Por isso, a figura do gênio maligno é apenas uma estratégia para ele demonstrar que há necessidade da dúvida, né? Ao duvidar de tanta coisa, o Descartes pode ser considerado cético? Não. Cético é aquele que não acredita no conhecimento, tá? Então, pode ser considerado cético? Não, não pode. A obra principal de Descartes é o Discurso do Método. Tem como subtítulo Para bem conduzir a razão e chegar à verdade nas ciências. Então, a dúvida é uma proposta para chegar ao conhecimento verdadeiro. Eu tenho que duvidar para conhecer. Eu tenho que duvidar para ter condições certas, seguras e válidas para chegar à verdade das coisas. Então a dúvida é um caminho para Descartes, né? Então ele não é cético. Ok, meninos? Obrigado e até a próxima.